Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo esclarecedor da Palavra de Deus. Neste momento, é importante que, ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. Portanto, deixa eu te perguntar algo que talvez ninguém nunca teve coragem de te perguntar. Até quando você vai terceirizar a sua vida espiritual? Até quando você vai depender de tutores para dizer o que você deve fazer, o que você deve crer e como você viver? Ou será que essa dependência só está te impedindo de crescer e experimentar a plenitude que já é sua em Cristo? Hoje, vamos quebrar essa falsa ideia de que os cristãos hoje ainda precisam de líderes religiosos, como guias, líderes espirituais. E assim, eu te garanto que essa mensagem vai tirar o chão de quem acha que a maturidade se conquista debaixo de tutela humana. Então, se você tem coragem de encarar a verdade e sair da zona de conforto, fica comigo até o fim. Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar, com base na Palavra de Deus, que o ministério pastoral, profético e assim sucessivamente, a daqueles líderes religiosos, por exemplo, que antes, no passado, era uma necessidade que foi transitória ali para a igreja do primeiro século, já não é mais no século em que nós estamos vivendo. E você vai saber as razões por isso. Com base na Palavra de Deus, e nós vamos falar isso e provar cada passo a passo deste assunto. Portanto, vou te mostrar dentro da mensagem da graça de Deus, através desta Bíblia, que você tem na mão, que você vai também consultar palavra por palavra, assim como o pessoal de Bereia, em Atos capítulo 17, e versículo 11, que ele diz que eles foram mais nobres que os tessalônicos, pois examinavam a palavra de Deus cada dia para ver se de fato as coisas eram assim. Vamos ler essa passagem em Atos capítulo 17, versículo 11, que nos diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Então faça isso também, acompanhe os estudos, examine cada dia para ver se de fato as coisas são como está sendo anunciado. E já aproveita, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem ainda vive esperando por um líder religioso para decidir por você na sua vida espiritual. A hora de amadurecer é agora. Então vamos lá. A função dos dons ministeriais, que sejam pastorais, proféticos, de línguas e outros dons, foi com um propósito transitório. Vamos começar lendo Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Olha o que nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha só que não era só pastores, hein? Continuando, querendo o aperfeiçoamento dos santos, os santos daquela época, aonde eles estavam começando a formação da igreja do Senhor Jesus Cristo através da mensagem da graça de Deus que estava se estabelecendo através da revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Hoje, a graça de Deus ela está estabelecida. Mas naquele tempo não, nós vamos ver pelo estudo que ela ainda estava se estabelecendo, estava sendo conhecida. E por isso ela precisava de ministro com dons para poder ensinar. Então vejamos que, dando continuidade aqui o nosso assunto de Efésios capítulo 4, versículo 11. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando a palavra diz nós cheguemos à unidade da fé, está se tratando deles que estavam recebendo aquela mensagem do apóstolo, reveladora do apóstolo Paulo. E ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Note bem a expressão até que. Então isso tem, na verdade, em si, um encerramento através dessa palavra. Marca um limite de tempo. O objetivo era conduzir os santos à unidade da fé e ao conhecimento pleno de Cristo. Que unidade da fé era esta, irmão Batista? Nós vamos descrever e vamos deixar isso bem claro dentro deste estudo. Por isso, eu te peço que você fique até o final deste estudo. Isso é muito bom e esclarecedor e faz com que você cresça na graça a cada dia mais, avançando passo a passo. Isso já foi alcançado na plenitude da nova aliança. Esses dons eram ferramentas de transição, assim como a lei foi um aio para conduzir a Cristo, da qual está descrito em Gálatas capítulo 3, versículo 24 a 25. Assim esses dons foram transitórios para conduzir aquela mensagem que estava sendo estabelecida, esclarecida através do apóstolo Paulo, chegasse até nós completa. Era isso. O próprio apóstolo Paulo reconheceu que a igreja estava em processo de amadurecimento, mas que esse tempo estava chegando ao fim. Romanos capítulo 3, 13 e o versículo 11. Vamos ler. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O apóstolo está agora deixando bem claro para os irmãos do primeiro século com o qual estavam convivendo eles, que eles tinham que amadurecer na fé, ou seja, digo isso conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos, ou seja, que eles tinham que despertar isso do sono. Que sono que eles estavam vivendo? Sem, na verdade, o conhecimento adequado da mensagem da graça de Deus, o qual estava sendo anunciado por Paulo através naqueles dias. E quanto à salvação, é porque, na verdade, em si, Jerusalém, o povo judeu, estava sendo agora debaixo de uma profecia que estava sendo predita naqueles dias, inclusive falou para o próprio Senhor Jesus Cristo, sobre julgamento, de juízo sobre Israel. E aí sim, os irmãos que viviam naquele século, eles iam ser salvos deste episódio de juízo que ia cair sobre Israel. Por isso, eles tinham que despertar do sono, do pecado, do envolvimento com os rituais da lei judaica que eles conviviam naquela época. É algo que nós possamos adentrar como assunto em outro vídeo, porque isso se estende muito dentro da palavra de Deus. Mas o nosso foco aqui é a transição dos dons ministeriais cedidos a homens como pastores, doutores, evangelistas, profetas e assim por diante, que foi transitório. Então, o que o apóstolo fala? Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então vejamos que o ministério pastoral, profético e outros dons não era um cargo permanente. E nem, na verdade, se eram títulos, eram dons. A palavra pastor, por exemplo, profeta, parece apenas uma vez a palavra pastor, na verdade. A palavra pastor aparece apenas uma vez no Novo Testamento e em referência a um dom, no qual está em Efésios capítulo 4, versículo 11.
e nunca como um título de liderança eclesiástico fixo. Ou você já leu em alguma outra parte da Bíblia, pelo menos que não é essa que eu tenho, que pastor, na verdade, tinha um cargo de liderança em algum? Não, né? Isso era dom. Os pastores eram anciãos locais, homens maduros que conduziam a igreja durante a transição da antiga para a nova aliança. Em Atos capítulo 20, versículo 17 e 28, diz o seguinte: E de Mileto mandou a Éfaso a chamar os anciãos da igreja. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo os constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, quando a igreja chegou à maturidade, esses dons cessaram. Isso é exatamente o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 a 10. Vamos dar uma lida nesse versículo que é muito importante. 1 Coríntios capítulo 13, 8 a 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Exatamente isso. Quer dizer, o que era em parte que eles conheciam foi, na verdade, agora completo depois que o perfeito veio. Mas quem é esse perfeito, na verdade, em si? O que diz o versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, aquilo que eles sabiam por metade seria aniquilado. Ou seja, por quê? Ia chegar o perfeito e assim o corpo de Cristo estaria estabelecido. Como que o corpo de Cristo tem se estabelecido? Com a perfeição no Espírito. Opa, é isso mesmo. Com a perfeição no Espírito. Veja só, aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Portanto, essa perfeição, ela se estabeleceu após a vinda de Jesus Cristo em juízo para Israel naquela geração. E assim, o corpo de Cristo, formado, entendeu, pela palavra, como diz 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 23, que diz o seguinte: sempre de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, nós, o corpo de Cristo, que não é o corpo biológico, nosso corpo físico, esse corpo mortal, mas sim o nosso corpo espiritual, esse sim é que é perfeito em Cristo. Isso se aperfeiçoou com a obra de Cristo na cruz. Nós recebemos a palavra enxertada em nós. Exatamente isso. Então vejamos que a perfeição aqui é a plenitude da nova aliança, o estabelecimento do reino que se consumou em 70 DC, quer dizer, 70 depois de Cristo, não 70, né? Então quer dizer que a imaturidade espiritual da igreja primitiva e a necessidade dos pastores, será que isso, na verdade, essa imaturidade que os irmãos da igreja primitiva eles foram estabelecidos dons espirituais para aqueles irmãos, foi concedido dons para que eles ministrassem como pastores, como profetas, evangelistas, doutores e assim por diante. E esses dons são necessários? Esses postos de pastores, profetas, evangelistas, acessivamente, são necessários? Vamos decorrer no estudo para que nós possamos chegar ao entendimento. Enquanto a igreja, então, ainda estava em transição, precisavam desses ministérios para guiar os santos
que eram como crianças. Na verdade é isso. Porque o ministério da graça de Deus ainda não tinha se estabelecido completamente como hoje é estabelecido o ministério da graça. Vejamos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 3. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, que são os rudimentos da lei de Moisés. Então, aquela transição que estava havendo do velho pacto, que foi estabelecido para o povo de Israel, e o novo pacto, agora estabelecido para os que querem viver em graça, e os que estão vivendo em graça. Então, houve sim, na verdade, sim, essa situação dos dons ministeriais provisórios, porque os irmãos estavam ainda, como meninos, precisavam de tutores e curadores, como a Bíblia fala. Mas a graça, ela já foi se estabelecida completamente, plena. Vamos dar prosseguimento. Esse entendimento que nós vamos, então, ter um entendimento racional dentro da Bíblia a respeito deste assunto e dentro da maturidade cristã. Mas após a destruição, né, de Jerusalém e o fim de Jerusalém, não, do templo de Jerusalém, né, que, claro, deu-se também a questão da destruição de Jerusalém por parte realmente dos judeus que foram mortos ali naquela época, entendeu? Do juízo que se deu através da invasão de Jerusalém. No capítulo 21 de Lucas, né? Não vamos ler porque é um assunto para um outro tema, tá? Bom, então quer dizer, após a destruição do templo de Jerusalém, também consequentemente dos judeus, e o fim do sistema judaico, o reino foi plenamente manifestado e os filhos de Deus não mais precisam de tutores. É como eu estava falando, eu sempre reforçando aqui, para que haja entendimento, que a graça ela já está estabelecida plenamente, para que assim nós podemos ter acesso, não para que nós possamos, como diz assim, nascer de novo, não. Nós, quando nascemos, já nascemos justificados. Isso é o que diz o apóstolo Paulo, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, tá? Nós já nascemos justificados em Cristo. Isto agora sim, qual é o guia em que nós temos para nossas vidas espiritual, para que assim nós possamos andar de modo digno na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus? É o que o apóstolo Paulo, ele esclareceu e deixou muito bem claro. Em Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que nos diz. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha como é importante isso. Meu prezado irmão, minha prezada irmã. Essa mensagem que você está recebendo é uma que você, quem sabe, nunca pode ter ouvido. É uma mensagem esclarecedora, é uma mensagem reveladora, é uma mensagem que ilumina o teu coração a respeito da mensagem da graça de Deus. Então vejamos como Deus pode te guiar, sendo que aqui o apóstolo Paulo diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E como é que o Espírito de Deus te guia? Vamos lá? Abrindo a tua Bíblia, dando prosseguimento, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, olha o que nos diz. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, então isto quer dizer que você é o templo de Deus? Sim. Se você é o templo de Deus, Deus habita em você, é o que está dizendo aqui. E assim diz ainda a palavra em João capítulo 14, deixa eu ver aqui, 16, 13. Que diz assim, 16, 13, diz assim, ou seja, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso é a primeira parte aqui. Vejamos que quando Jesus Cristo falou isso, o próprio Senhor Jesus Cristo
que na verdade ele era um consolador ali com os discípulos, só que ele estava em forma visível. Ele estava ainda em um corpo humano, em corpo biológico, em um corpo mortal. Só que ele falou o seguinte: quando esse Espírito Santo viesse, eles guiariam em toda a verdade. Meu prezado irmão, esse Espírito que o Senhor Jesus Cristo está falando é o mesmo Espírito que agora habita em você como casa espiritual. Como casa espiritual. Por quê? Porque nós somos sacerdotes e casas espirituais, não se tratando desse corpo físico, não se tratando desse corpo biológico que você está vivendo nele, não se tratando desse tabernáculo, que é essa vestimenta que você tem, porque você mesmo, o que sou eu, não é esse corpo físico. Quem sou, na verdade, quem é você, é o nosso espírito que é revestido desse corpo. Vamos ver isso em 1 Pedro capítulo 5, deixa eu ver se é o versículo 3, ou é o versículo, deixa eu ver aqui rapidamente, o versículo, 1 Pedro, só rapidamente aqui, 1 Pedro, rapidamente aqui, casas espirituais. É assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Olha o que nos diz, rapidamente. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Meu irmão, você está recebendo uma palavra, um alimento sólido, que não é um alimento que nem os irmãos receberam, ali com o qual o apóstolo Paulo falou, que eles recebiam um alimento como que estaria, como se fosse tomando um leite, não. Agora o apóstolo Paulo falou que os experimentados na palavra, que no qual somos nós que já recebemos a graça completa, sim, nós temos agora alimento sólido. Olha o que o apóstolo Paulo ele falou aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessidade que vos tornes a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessidade de leite, e não de sólido mantimento. Ou seja, quando o apóstolo Paulo falou isso, esses rudimentos na palavra em si, que se trata, eram os rudimentos da lei, com o qual os irmãos eles estavam acostumados a conviver com aquilo, aqueles rudimentos, aquelas tradições judaicas. Mas, na verdade, em si o apóstolo Paulo já estava transmitindo o amor de Deus através do evangelho da graça para eles, que eles não precisavam mais daqueles rudimentos, mas sim de alimento sólido. É o que diz também em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, com leite vos criei, e não com a carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. O que o apóstolo Paulo está se tratando, nesse sentido, é que pelo motivo que os irmãos estavam convivendo naqueles rudimentos da lei, e agora estavam de frente, vamos dizer assim, estavam agora de frente com uma transição da lei do pacto, do velho pacto para o novo pacto, ou seja, da velha aliança para a nova aliança, ou seja, dos rudimentos da lei de Moisés para agora a nova aliança, que é a graça de Deus. Eles tinham que receber um alimento, como se tratando de leite, como crianças, aquele alimento básico ali, para poder eles conseguirem sair e entender que o alimento que eles deviam agora e permanentemente receber era um alimento sólido, exclusivo da graça de Deus, do evangelho da graça de Deus. Porque o evangelho estava sendo estabelecido e devia ser um evangelho pleno, como nós vivemos hoje.
Nós não temos mistura mais hoje com os rudimentos da lei de Moisés. Isto é, entre aspas, né? Vamos botar umas aspas aqui, porque a palavra de Deus, ela é pura realmente, sem mistura. Só que nós estamos acostumados, nós convivemos com muitos dos religiosos, misturando a palavra de Deus, ainda com os rudimentos, como se ainda vivêssemos os tempos da lei de Moisés, que foi estabelecido para o povo de Israel. Tá? Então vamos dando continuidade em nosso assunto. Na graça não existe cargos ou títulos espirituais. A verdade é isso. Mas apenas ministérios que fluem naturalmente conforme o Espírito Santo opera em cada um. O termo pastor foi transformado em um cargo religioso por influência do sistema romano religioso. Estou falando da atualidade que nós estamos vivendo. O termo pastor foi transformado em um cargo religioso por influência do sistema romano. Porque muito tempo depois da era apostólica, então o que acontece? Foi estabelecido isso. Isso se confirma historicamente com a ascensão do catolicismo e a institucionalização da igreja, que reintroduziu a hierarquia clerical e figura do pastor sacerdote. Isso é uma hierarquia dentro desse sistema. Você não precisa de um líder religioso humano para te conduzir. Por quê, irmão Batista? Vamos ler uma passagem para que isso possa consolidar o que nós estamos falando? Em 1 João capítulo 2, versículo 27 nos diz: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Isso é bem esclarecedor a respeito do que nós estamos tratando. E a unção que vós recebeste dele permanece em vós. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, a unção de Deus está na tua vida. A unção de Deus está na tua vida, minha irmã e meu irmão. E como diz a passagem, não há necessidade que alguém vos ensine. Ou seja, ensinar como líder religioso. Porque o que nós fazemos, nós compartilhamos o amor de Deus através da palavra e você cresce em graça. Isto é, você não está se tornando perfeito. Você não está saindo de uma maturidade cristã, como diz, tratando do Espírito. Não, porque o Espírito ele é perfeito. O que está acontecendo é você crescendo em graça, no conhecimento. E se você tem ou não conhecimento, isso não vai fazer diferença. Sabe por quê? Vamos ver isso claramente? Vejamos que o Espírito, na verdade, que te conduz em toda a verdade, ele não te conduz através de um líder religioso, que seja profeta, que seja um pastor, que seja um líder qualquer, ou que seja qualquer dom. Não. Ele, na verdade, te guia através do próprio Espírito de Deus. A Bíblia fala em Romanos 14, que Deus conhece, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o gemido de nosso espírito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gemido do nosso espírito. Nosso espírito, esse é importantíssimo. Olha o que diz. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Olha só. O Espírito de Deus que habita em você sabe a necessidade que você tem. Ele sabe a necessidade que eu tenho. Se é que algo falta para que eu possa andar mais dignamente diante de Deus, Ele já te completa com isso. Aí você pode dizer, mas nós temos fraquezas. Nós podemos cometer falhas, sim.
nós podemos cometer falhas. E as nossas falhas nós pagamos aqui mesmo neste corpo. Exatamente isso. E não deixamos de ser filho de Deus. Vamos ver isso? Vamos. Como diz assim, nós, Romano, deixa eu ver aqui é Gálatas capítulo 6, se eu não me engano. Gálatas capítulo 6, versículo 7. É isso mesmo, exatamente isso. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, olha, isso ele está falando de modo generalizado, independente se é filho ou não, tá? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então vejamos que tudo que você semear, tudo que você aprontar como de fazer algo errado, tudo que nós estamos vendo em si, tudo que nós fazemos de errado, que a Bíblia diz assim, não erreis, né? Conforme seja o erro, vai ser a recompensa, porque nós, na verdade, estamos plantando. Se algo que nós fazemos de falha por nossas condutas, então nós vamos receber a recompensa daquele erro, mas sim no nosso corpo aqui na terra. E se é que nós estamos fazendo algo correto, já que nós estamos semeando no Espírito, buscando cada dia aprender mais, cada dia fortalecer o nosso Espírito na fé do Evangelho da graça de Deus, nós colhemos vida eterna. Porque a vida eterna, como tratando, não quer dizer que você vai agora conquistar através de méritos para alcançar a vida eterna, não. Você vai alcançar gozo e paz e alegria no Espírito, porque a vida eterna é isto, meu irmão. É gozo, é paz e alegria no Espírito. E justamente o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque aí que ele diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. E é isso que nós estamos vivendo, meu prezado irmão. Então vejamos, voltando aqui ao assunto, né, de Efésios capítulo 4, versículo 11, que é o nosso ponto inicial desse estudo, que fala sobre os dons de pastores, doutores, mestres, evangelistas, etc, etc. Então acontece, esses dons, na verdade em si, que trata-se, que era para que os irmãos o viessem a amadurecer, vamos dizer assim, crescer na graça do conhecimento, até a plenitude do conhecimento de Cristo. Agora vamos dizer, o que viria a ser este pleno conhecimento de Cristo? Olha como isso é muito importante, meu prezado irmão e minha prezada irmã. Como é importante a gente examinarmos a Bíblia e crescermos em graça. Então, quer dizer, a expressão pleno conhecimento não fala apenas de saber quem Cristo é, mas de experimentar e viver a plenitude da sua obra consumada. Esse mesmo. Esse conhecimento não é intelectual. Esse conhecimento não é intelectual, ou seja, é experiencial. Exatamente isso, é experiência, meu prezado. É saber quem é Cristo, que já foi reconciliados, que já fomos reconciliados com Cristo. É saber ter conhecimento disso. Exatamente isso. E a palavra naquela época estava se estabelecendo, tá? Então, quer dizer, por a palavra hoje em dia, a graça já ter sido estabelecido, nós todos agora já estamos reconciliados com Cristo, já nascemos reconciliados com Cristo. É o que diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 5, né, versículo 18 a 19. Olha o que nos diz. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E agora o que acontece? Se nós recebemos o ministério da reconciliação, nós, no Espírito, tá? Nós se tornamos perfeitos. É o que diz o apóstolo Paulo, e como nós já lemos lá,
e eu vou reforçar mais esse entendimento. Colossenses capítulo 2, versículo 10. E estáis perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestades. Amém? Isso é importante, não é? Então vejamos que o ministério pastoral que estava ligado à imaturidade, né, da igreja nos tempos, nos primórdios, ou seja, no primeiro século dos irmãos, esses dons eles não são mais necessários, porque eles foram transitórios, e nós estamos vendo a razão dessa transição nesse estudo, exatamente. A igreja primitiva era chamada de meninos em Cristo, porque estão crescendo em graça. Antes a graça não tinha sido estabelecida completa, porque o apóstolo Paulo estava, como quem diz assim, plantando essa semente da graça no coração dos irmãos, e ela estava sendo manifestada como o corpo de Cristo, que hoje a igreja, na verdade em si, como antes, mas o evangelho estava sendo estabelecido naquela época. A igreja ela é uma igreja espiritual, ela não é uma igreja material, corpo físico, biologicamente, que nós vemos corpo físico, não. Então a igreja primitiva é chamada de meninos em Cristo, é o que diz a 1 Coríntios, né, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Isso, irmão, eu já até expliquei essa passagem muito antes. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma analogia para um enriquecimento, né, do que nós aprendemos até aqui, para que nós possamos fazer uma aplicação a respeito do que entendemos até aqui. Como por exemplo, quando se trata da situação da igreja do primeiro século ter alcançado a maturidade da fé, muitos hoje não têm essa maturidade. Tudo bem. Como explicar mesmo que nessa deficiência? A pergunta é a seguinte. Como por exemplo, se a igreja no princípio, vamos dizer assim, ela teve uma imaturidade dos irmãos, né, vamos dizer assim, da fé. Como também a igreja não tem essa mesma necessidade, para que assim tenha a necessidade também de dons pastorais, profetas, evangelistas e assim sucessivamente. Então vejamos como se dá essa resposta. Ou seja, a maturidade da fé, ela não é uma condição universal, é uma realidade disponível. Ou seja, vamos depois explicar mais algo ainda a respeito disso. Isso significa que as condições para viver essa maturidade foram plenamente estabelecidas. Ou seja, o que quer dizer com isso? Quer dizer o que? Que a maturidade, o reino de Deus, entendeu? A nova aliança, ela já tem se estabelecido. Enquanto que antes os irmãos do primeiro século, eles não tinham essa experiência. Porque eles estavam aprendendo ainda passo a passo, não que ele disse em si, mas é que eu estou falando em referente à graça, não simplesmente dos irmãos. Mas a graça ainda estava sendo estabelecida passo a passo através das pregações do apóstolo Paulo. E os pastores, e os doutores, os mestres, os profetas, e assim sucessivamente. Mas na verdade em si, depois que ela foi estabelecida, os dons cessaram. Isso que há uma diferença, um diferencial muito grande. Porém, nem todos os filhos de Deus tomam posse dessa realidade. Que posse dessa realidade? É que muitos hoje em dia, eles não estão interessados, às vezes, nesse enriquecimento espiritual. Mas isso não te deixa e nem te desmerece como filho de Deus, em hipótese alguma. Olha bem para te ter ideia como que é uma coisa prática e que leva a um raciocínio lógico. Como, por exemplo, se os filhos de Deus fossem só aqueles que ouviam, por exemplo, o que eu estou falando, ou quem sabe, os filhos de Deus seria só apenas aqueles que ouviam os líderes religiosos falar, pregar, profetas, evangelistas, pastores, essencialmente. O que você me diria os que são surdos? Opa!
O que você me diria daqueles que são surdos, são mudos, e daqueles que nem sequer, às vezes, por alguma deficiência, consegue chegar a um líder religioso desse para ouvir? É por isso, meu prezado irmão, que nós estamos dentro de uma realidade escriturísticas, que é a da escritura bíblica, de que os filhos de Deus são os verdadeiros filhos no Espírito. Porque a Bíblia diz claramente que Deus, ele é Pai dos Espíritos. Você já leu isso? Não? Eu vou te mostrar. Que Deus, na verdade em si, ele é Pai dos Espíritos. Hebreus capítulo 12, deixa eu ver aqui se é o versículo 9. É exatamente o versículo 9 mesmo. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Isso é importantíssimo. Isso é glorioso. Isso é uma pérola da graça. Então, meu prezado, por quê? Porque nosso corpo, esse corpo em si, ele vai para o pó. Ele não vai subir, não. Tá? Ele não vai subir. Ele não vai para a eternidade, vamos dizer assim mais claro. Por quê? Olha o que diz Jesus Cristo em João capítulo 6, referente a esse corpo, né? Em João capítulo 6 e versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Olha, vamos ficar com essa primeira parte aqui. A carne para nada aproveita. Por quê? Porque essa carne vai para o pó. É o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes, eu botei que foi Abacuque aqui, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Porque assim, meu prezado, a Bíblia diz claramente também que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Agora sim, o Espírito sim. Vamos ver isso? O Espírito é o que vai ser revestido de uma nova veste. E esta veste é espiritual. Abra a tua Bíblia. Aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Você vai ver isso claramente. É o que diz. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então é isso. A casa de Deus, que somos nós, mas não diz respeito como filho de Deus a esse corpo. É por isso que na nova aliança, nós não somos dependentes de um líder religioso, qualquer que seja, mas sim somos dependentes do Espírito que em nós já habita. Então, a pergunta que nós estamos desenvolvendo aqui, essa pergunta, e podemos enquadrar aqui dentro desse estudo. Como, por exemplo, como eu falei, né? Quando se trata da situação da igreja do primeiro século, ter alcançado a maturidade da fé, ou seja, eles tinham esses tutores, na verdade, esses irmãos que prestavam serviço dos dons espirituais a ele como pastores, doutores, evangelistas, profetas, especialmente. Agora vejamos, como diz a palavra, né, que nós temos a unção do Santo, o qual ensina nós, passo a passo, em toda a verdade da palavra, como diz Jesus Cristo falou em João 16,13. E o Espírito da verdade os guia em toda a verdade. Amém? Vamos fazer uma outra analogia dessa questão. Como por exemplo, como que a unção do santo de 1 João capítulo 2, versículo 27, pode guiar a nós? Olha o que ele diz. O que diz 1 João capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine,
Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Ou seja, como essa unção capacita o cristão a conhecer a verdade, sem que muitos nem sabem ler, às vezes, né? Não tem acesso à internet, muitos, ou seja, para adquirir conhecimento da espiritualidade. Ou seja, muitos até mesmo recorrem às denominações, às vezes por socorro psicológico, ou quem sabe até mesmo em busca de ajudas diversas. Isso não gera a necessidade de pastor e líderes religiosos. Você sabe por quê? Reformulando aqui essa questão. Se há uma necessidade, veja só, de pessoas correr atrás de líderes religiosos por diversas necessidades, que seja necessidade financeira, que seja necessidade psicológica, às vezes a pessoa está passando por uma tribulação, ou que sabe uma dificuldade, quem sabe um desentendimento no seu lar, e aí busca um aconselhamento pastoral. Mas isso significa que há necessidade realmente de colocar pastores para guiar o povo de Deus? Então, essa é uma pergunta muito importante, que toca na raiz da questão sobre dependência de líderes humanos e a real atuação da unção do Espírito Santo. Então vejamos o que diz novamente o Espírito. E a unção que vós recebeste dele permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas essas coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E o que é essa unção? O que é essa unção, meu prezado irmão? Minha prezada irmã? Sabe o que é? É a presença do Espírito Santo habitando no espírito do crente, capacitando-os a discernir a verdadeira, ou seja, a verdade espiritual, sem a necessidade de depender de mestres humanos. Ela não significa que o crente saberá tudo de forma automática ou mágica, mas que a verdade essencial para a vida em Cristo é revelada internamente, mesmo sem instrução formal de líderes religiosos. A verdade é isso. Como essa unção ensina mesmo aos que não sabem ler ou não têm acesso a estudos? A unção não é uma transmissão de informação intelectual, como acontece em uma sala de aula. Ela atua no teu espírito, ela atua no meu espírito, despertando consciência, com discernimento e entendimento direto de Deus. Mesmo que a pessoa não tenha alfabetização, é verdade isso. Mesmo que a pessoa não tenha canais de comunicação, quem sabe que seja uma televisão, quem sabe uma internet, um computador, excessivamente, um rádio. Mesmo que ele não tenha esses meios de comunicação, o Espírito reconhece, sabe a tua necessidade. E a verdade é isso. Quantos homens e mulheres analfabetos ou de pouquíssimas instrução vivem uma vida de fé madura, conhecendo a graça, a paz e a liberdade em Cristo, sem jamais ter lido um livro de teologia? Isso acontece porque o Espírito Santo testifica no coração a verdade espiritual. É isso mesmo? É o que diz Romanos, como nós já lemos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Amém? Então, meu prezado irmão e minha prezada irmã, você não precisa mais de tutores, de líderes religiosos, de intermediários, de coberturas espirituais,
porque Cristo já te fez livre, completo e plenamente capacitado. Se essa mensagem dessa verdade confrontou você, então faça algo a respeito. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com mais alguém que precisa acordar para essa realidade. Não viva mais como um menino na fé. Levante-se. O reino é de quem tem coragem de viver a plenitude. Nos vemos nos próximos vídeos. Graça e paz eterna de Cristo.